O vento quente da tarde soprava entre os xique-xiques e mandacarus, levantando poeira vermelha que grudava na pele curtida dos homens. Virgulino ajeitou o chapéu de couro na cabeça e cuspiu no chão ressecado, os olhos pequenos e penetrantes fixos no horizonte, onde a linha do trem cortava a caatinga como uma cicatriz. Há 3 dias que o coiteiro Zé da Baixa tinha trazido a novidade que fez o sangue do cangaceiro ferver nas veias. «Oxente, capitão!» disse o homem magricela, tirando o chapéu de palha e coçando a careca suada. «Tem um trem danado de pesado que vai passar por aqui na sexta que vem. Tá carregado até os tocos de arma e munição para volante do coronel Antônio das Pedras. Dizem que tem até fuzil novo, desses que chegaram do Rio de Janeiro, e mantimento para 3 meses de guerra.» Lampião tinha escutado em silêncio, mastigando um pedaço de rapadura, os dedos tamborilando no cabo da peixeira. A informação era boa demais para ser verdade, mas Zé da Baixa nunca tinha mentido antes. O homem vivia nas estações, conhecia cada maquinista, cada soldado que passava por ali. Se ele dizia que o trem vinha carregado, então vinha mesmo. «Eita, Zé, e tu tens certeza dessa história toda?» perguntou Virgulino, cuspindo um pedaço de rapadura no chão. «Porque se for conversa de taberna, eu te corto as orelhas e faço de bornal.» «Pelo amor de Deus, capitão, juro pela alma da minha finada mãe que é tudo verdade. O trem sai de Recife na quinta à tarde e chega na estação do Riacho do Navio na sexta de manhãzinha. Passa na ponte do Rio Seco ali umas 5 horas da manhã, quando tá ainda escuro que nem boca de lobo.» Virgulino tinha se levantado devagar, caminhando até a beira do pequeno açude onde o gado bebia água barrenta. A cabeça fervia de ideias, os planos se formando como nuvem de chuva no céu de outubro. Aquele trem não ia passar por ali sem pagar pedágio, não enquanto ele fosse Lampião, o rei do sertão. «Corisco!» gritou ele, virando-se para onde o cangaceiro loiro limpava o rifle debaixo de um juazeiro. «Bota os homens para se juntar aqui. Vamos ter uma conversinha boa.» Em poucos minutos, a sombra escassa da árvore estava cheia de homens armados. 23 cangaceiros escolhidos a dedo, cada um valendo por 10 soldados da volante. Havia Corisco, com seus cabelos louros e olhos azuis de alemão, Joca Ramiro, com a barba preta e as mãos grandes como pás de matar cobra, Antônio Silvino o Moço, com a pontaria certeira que não errava nenhum tatu a 50 metros, e outros tantos que tinham feito fama pelo sertão afora. «Escutem aqui, cabra», começou Lampião, a voz firme ecoando no silêncio da tarde. «Na sexta que vem vai passar por aqui um trem carregado de arma e mantimento para volante do Coronel das Pedras. É a chance da nossa vida de dar um golpe que vai abalar o sertão todo.» Os homens se entreolharam, alguns assobiando baixinho, outros apertando os punhos com vontade. Todos sabiam o que significava uma carga daquelas. Armas modernas, munição à vontade e mantimento suficiente para sustentar o bando por meses, sem precisar pedir favor a ninguém. «E como é que vamos fazer, capitão?» perguntou Corisco, colocando o rifle no colo. «Aqueles trens são bem guardados, e se a volante estiver dentro, vai ser um fuzilamento danado.» Lampião sorriu, aquele sorriso de quem já sabia todas as respostas antes mesmo das perguntas serem feitas. «Caminha comigo, Corisco, e traz Joca e Antônio junto. Vamos dar uma olhada no lugar onde o bicho vai passar.» Os 4 homens montaram nos cavalos e cavalgaram rumo à linha férrea, seguindo o rastro que conheciam de cor. A ponte sobre o Rio Seco ficava a 2 léguas do acampamento, num lugar onde a caatinga era mais fechada e as pedras grandes ofereciam um esconderijo perfeito. Era ali que o trem diminuía a velocidade para não descarrilar na curva acentuada que vinha logo depois. Chegando ao local, Virgulino desmontou e caminhou pela ponte de madeira velha que rangia sob os pés. Embaixo,
O leito seco do rio mostrava pedras brancas e areia grossa, onde só corriam as águas quando São Pedro resolvia abrir as torneiras lá do céu. Era um lugar perfeito para emboscada, cercado de caatinga fechada e com visão clara da linha nos dois sentidos. Olha só que beleza, murmurou ele, agachando-se para examinar os trilhos. O trem vai ter que diminuir aqui na curva, e nós vamos estar esperando ele como onça no galho, esperando o bode passar embaixo. Joca Ramiro cuspiu na areia e balançou a cabeça. É arriscado, capitão. Se o trem tiver lotado de soldado, vamos ter que brigar muito para conseguir alguma coisa. Por isso mesmo que não vamos deixar eles nem pensar em brigar, respondeu Lampião, levantando-se e sacudindo a poeira das calças. Vamos parar esse trem de um jeito que eles nem vão saber o que aconteceu. Antônio Silvino, o moço, se aproximou, curioso. Como assim, capitão? Dinamite, meu filho. Vamos explodir um pedaço dos trilhos bem aqui na entrada da ponte. O trem vai ter que parar na força, e quando parar, nós vamos estar em cima que nem carrapato em cachorro sarnento. A ideia era boa, mas perigosa. Dinamite não era brincadeira de menino, e se errasse a mão, podia matar todo mundo junto. Mas Virgulino já tinha usado explosivo antes, quando assaltou a casa forte do coronel Marcelino lá em Floresta. Sabia como manejar a coisa sem se explodir junto. Corisco, tu vai levar 5 homens e se posicionar ali naquelas pedras grandes do lado direito. Quando eu der o tiro, vocês metam bala em tudo que se mexer dentro do trem. Joca, tu fica com outros 5 do lado esquerdo, fazendo a mesma coisa. Antônio, tu e mais 3 ficam comigo aqui na ponte para garantir que ninguém saia correndo pelos trilhos. E o resto da cabrada, capitão? Perguntou Joca. O resto fica montado lá atrás, para caso algum desgraçado conseguir escapar. Ninguém sai vivo daqui se não for da nossa vontade. Os homens concordaram com o plano, mas Virgulino sabia que ainda precisava de mais informação antes de partir para o ataque. Não era homem de agir no escuro, sem saber direito com o que estava lidando. Por isso, na manhã seguinte, mandou Zé da Baixa voltar para a estação e descobrir quantos soldados iam no trem e que tipo de armamento carregavam. O coiteiro voltou 2 dias depois, com uma cara de quem tinha visto assombração. Capitão! Disse ele, tirando o chapéu e se benzendo 3 vezes. Aquilo ali é um arsenal andante. Tem mais de 50 soldados da volante, armado até os dentes, e a carga está guardada em 3 vagão fechado a cadeado. 50 soldados era muita gente, mesmo para um bando experiente como o de Lampião. Mas o cangaceiro não era homem de recuar na frente do perigo. Pelo contrário, quanto mais difícil a empreitada, mais gostoso era o sabor da vitória. Pois então é isso mesmo que nós vamos fazer, disse ele, batendo o punho na palma da outra mão. 50 soldados dentro de um trem parado é que nem pinto dentro de terreiro cercado. Não tem para onde correr. Na noite de quinta-feira, véspera do ataque, Virgulino reuniu todos os cangaceiros em volta da fogueira para dar as últimas instruções. O fogo crepitava baixinho, iluminando os rostos curtidos pelo sol e marcados pelas cicatrizes da vida dura no sertão. Cada homem ali tinha sua história de luta e sofrimento, mas todos estavam unidos pela mesma sede de liberdade e vingança contra os poderosos que oprimiam o povo sertanejo. Amanhã nós vamos fazer história, cabra, começou Lampião, a voz grave ecoando na noite silenciosa. Esse trem que vai passar ali não é só carga de guerra, é o símbolo da opressão que esses coronel e seus capanga exercem sobre nós. Quando nós tomarmos essas armas e esses mantimentos, não é só para nós que vamos estar lutando, mas para todo caboclo pobre que apanha da volante e passa fome enquanto os ricos enchem a barriga. Os homens escutavam em silêncio. Alguns mexendo no chapéu, outros limpando as armas pela 10ª vez naquela noite. Todos sabiam que aquela podia ser a última noite de alguns deles, mas ninguém mostrava medo. No sertão, homem que tinha medo não durava muito tempo vivo. Corisco, tu já escolheu teus homens? Perguntou Virgulino. Já, capitão.
Vou levar o Mandacaru, o Zé Sereno, o Cajueiro, o Volta Seca e o Diferente. Todos são atirador de primeira e conhecem a Caatinga como a palma da mão. E tu, Joca? Eu levo o Sabonete, o Espingarda, o Moderno, o Caolho e o Tempestade. Gente boa de guerra e que não tem medo de bala cantando no ouvido. Muito bem. Antônio, tu fica comigo junto com o Marreado, o Canjica e o Ligeiro. Nós vamos ser os primeiros a abordar o trem quando ele parar. E a dinamite, capitão? Perguntou Antônio Silvino. Já tá tudo pronto. 3 bananas de dinamite amarrada junto, com estopim de 1,5 metros. Vai ser suficiente para quebrar os trilhos sem derrubar a ponte toda. O resto da noite passou devagar, com os homens checando arma, afiando peixeira e fazendo as orações que aprenderam com as mães antes de partir para o mundo. Alguns escreveram carta para a família, caso não voltassem para casa. Outros apenas ficaram olhando as estrelas no céu limpo do sertão, pensando na vida que levavam e nos caminhos que tinham escolhido. Virgulino não conseguia dormir. Ficou acordado até de madrugada, fumando cigarros de palha e planejando cada detalhe do ataque. Na cabeça dele, via o trem chegando devagar na ponte, o barulho da explosão, os gritos do soldado, o tiroteio, a vitória. Tudo tinha que sair perfeito, porque uma operação daquele tamanho ou dava muito certo ou dava muito errado. Não tinha meio termo. Às 4 da manhã, quando as estrelas começaram a clarear e uma brisa fresca anunciou a chegada do dia, ele acordou os companheiros. Sem conversa, sem pressa, mas com a determinação de quem sabia que aquele era um momento decisivo de suas vidas. Vamos, cabra, murmurou ele, chutando devagar as costas do corisco. Chegou a hora de mostrar para esse soldado quem é que manda neste pedaço de chão. Em 15 minutos, toda a cabrada estava montada e pronta para partir. 23 homens armados até os dentes, com peixeira na cintura, rifle na mão e dinamite na alforge. Cavalgaram em silêncio pela caatinga ainda escura, apenas o som dos cascos dos cavalos na terra seca, quebrando o silêncio da madrugada. Chegaram na ponte quando o galo ainda não tinha cantado pela segunda vez. Cada grupo se posicionou no lugar combinado, os homens se escondendo atrás das pedras e dos mandacaru como sombra da noite. Virgulino se agachou perto dos trilhos, colocou a orelha no ferro frio e escutou. Ainda nada. O trem devia estar chegando em Riacho do Navio naquele momento, se preparando para fazer a viagem final até a Estação das Pedras. Corisco, sussurrou ele, chamando o cangaceiro loiro que estava escondido atrás de uma pedra grande do outro lado da linha. Tu tá ouvindo alguma coisa? Nada ainda, capitão. Mas não deve demorar muito, não. Virgulino olhou para o céu que começava a clarear no horizonte. Logo o sol ia nascer, e com ele ia chegar o momento mais importante da vida dele. Pegou a dinamite na alforge, conferiu o estopim, acendeu um fósforo para testar se estava tudo certo. Estava. 15 minutos depois, quando a claridade já permitia enxergar o rosto dos companheiros escondido nas pedras, um som distante ecoou pela caatinga. Era o apito do trem, ainda longe, mas se aproximando devagar pela linha que cortava o sertão como uma cobra de ferro. O som do apito ficava mais forte a cada minuto que passava, ecoando entre os serrote e fazendo os pássaros levantar voo das copas dos juazeiros. Virgulino sentiu o coração bater mais rápido no peito, mas manteve a calma que sempre tinha nos momentos decisivos. Era isso que separava ele dos outros chefes de bando, essa frieza de cobra coral na hora do bote. Já dá para escutar o barulho das rodas no trilho, sussurrou Antônio Silvino, agachado ao lado do capitão, atrás de um monte de pedra solta. Não deve passar de 10 minutos. Virgulino acenou com a cabeça, os olhos fixos na curva distante, onde a linha desaparecia entre a caatinga. Dali a pouco ia aparecer a fumaça preta da locomotiva, e depois o trem todo, pesado e barulhento, sem saber que estava caminhando direto para a boca do lobo. Peguem a posição final, murmurou ele, fazendo sinal com a mão para os outros grupos.
E lembrem do que eu disse: ninguém atira antes do meu sinal. Quero esse trem parado e o soldado confuso antes de começar o fuzilamento. Os homens se ajeitaram atrás das pedras e dos arbustos, sumiram na paisagem como lagarto na areia quente. 23 fantasma armado, esperando o momento certo para aparecer e semear o terror nos coração dos inimigos. O barulho do trem ficou mais alto, e logo Virgulino pôde ver a fumaça escura subindo no céu que clareava. Pegou a dinamite, conferiu mais uma vez o estopim, tirou a caixa de fósforo do bolso da camisa. Tudo pronto. Agora era só esperar o momento exato. A locomotiva apareceu na curva como um monstro de ferro, vomitando fumaça, puxando atrás de si uma fila de vagões que pareciam não ter fim. Virgulino contou rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagão, sendo que 3 deles eram fechados com tábua e cadeado, certamente carregando a carga preciosa. O trem se aproximou da ponte, diminuindo a velocidade, como Zé da Baixa tinha garantido que ia acontecer. O maquinista, um homem gordo de bigode branco, devia estar pensando em chegar logo na estação para tomar um café quente e descansar do trabalho da noite. Não fazia ideia que aqueles iam ser os últimos metros de tranquilidade da viagem. Quando a locomotiva chegou a uns 50 metros da ponte, Virgulino riscou o fósforo e acendeu o estopim da dinamite. A fagulha começou a correr pelo cordão encerado, chiando baixinho como cobra no mato. Ele jogou o explosivo debaixo dos trilhos, bem na entrada da ponte, e correu para se esconder atrás da pedra maior. 3 segundos depois, a terra tremeu e um estrondo medonho rasgou o silêncio da manhã. Pedaço de trilho e madeira voaram pelos ar, e uma nuvem de poeira vermelha cobriu tudo numa distância de 50 metros. O maquinista viu o estrago e puxou o freio de emergência com tanta força que quase quebrou a alavanca. O trem parou derrapando, fazendo um barulho de ferro velho que ecoou pela caatinga inteira. As rodas cantaram no trilho até que a locomotiva ficou parada a menos de 10 metros do buraco aberto pela explosão, bufando vapor como touro brabo que não consegue alcançar o toureiro. Foi nesse momento que Virgulino se levantou de trás da pedra, rifle na mão, e gritou com voz que parecia trovão rachando o céu. Olha a volante, minha gente. Chegou a hora de acertar as contas. O tiroteio começou de todos os lados ao mesmo tempo. Corisco e seus 5 homens abriram fogo do lado direito, as balas unindo como marimbondo brabo e quebrando a janela dos vagão. Joca Ramiro e sua turma responderam do lado esquerdo, metendo chumbo em tudo que se mexia dentro dos compartimentos. E Virgulino com seus 3 companheiros avançaram pela ponte correndo agachado, atirando para cima dos vagão onde os soldados tentavam se posicionar para revidar. Os soldados da volante, acordados de supetão pelo estrondo da explosão e pelo barulho dos tiros, não sabiam para onde atirar. Tinham sido pegos de surpresa total, dormindo na certa quando o ataque começou, e agora se viam cercados por inimigo invisível que atiravam de todos os lados. «Capitão Honório!» gritou um sargento gordo que estava tentando organizar a defesa. «São muitos, tão por toda parte.» «Quantos você acha que são?» perguntou o capitão, um homem alto de barba grisalha que comandava a escolta. «Deve ser uns 40, 50 homens, pelo barulho dos tiros.» Virgulino sorriu ao escutar aquilo. Os soldados achavam que estavam sendo atacados por um exército, quando na verdade eram apenas 23 cangaceiros bem posicionados e com muita munição para gastar. «Rendam-se logo, cabra!» gritou ele, parando de atirar por um momento para dar o ultimato. «Vocês estão cercados e não tem para onde correr. Se entregarem as armas agora, ninguém vai morrer hoje.» A resposta veio na forma de uma rajada de tiro que fizeram fagulha nos trilhos perto dos pés de Virgulino. Ele se abaixou rápido e sorriu. Gostava quando os inimigos tinham coragem de brigar, tornava a vitória mais gostosa. «Já que é assim que vocês querem, então é assim que vai ser», murmurou ele, fazendo sinal para os companheiros. «Corisco, mete bala no vagão da frente. Joca,
Tu pega os do meio, eu cuido dos de trás. O tiroteio recomeçou mais intenso que antes. Os cangaceiros tinham a vantagem da posição e da surpresa, enquanto os soldados estavam presos dentro dos vagão como peixe na rede. Era questão de tempo até que a munição dos militares acabasse ou eles resolvessem se render para salvar a pele. Mas o capitão Honório não era homem de desistir fácil. Tinha passado 20 anos combatendo cangaceiro pelo sertão afora e conhecia as táticas que eles usavam. Sabia que se conseguisse organizar seus homens para uma saída coordenada pelos dois lados do trem, podia virar o jogo a seu favor. "Sargento Damião!" gritou ele para o homem gordo que estava agachado no chão do vagão. "Pega 10 home e sai pela porta da esquerda quando eu der o sinal. Eu vou com outros 10 pela direita. O resto fica aqui dando cobertura." "Mas, capitão," respondeu o sargento, "lá fora tá cheio de cangaceiro. É suicídio sair agora. Suicídio é ficar aqui esperando a munição acabar. Pelo menos lá fora, nós podemos tentar chegar até as pedras e se proteger." Do lado de fora, Virgulino percebeu que os tiros do soldado tinham diminuído e ficaram mais organizados. Isso só podia significar uma coisa: eles estavam planejando alguma coisa. Olhou para os companheiros e fez sinal para ficarem atentos. "Olha o olho, cabra", sussurrou ele. "Esses desgraçados vão tentar sair do trem. Quando saírem, metam chumbo sem dó nem piedade." Não demorou muito para que as portas dos vagões se abrissem ao mesmo tempo dos dois lados. 20 soldados saíram correndo, metade para cada lado, atirando para cima das pedras onde sabiam que os cangaceiros estavam escondidos. Era um movimento desesperado, mas corajoso. Corisco não perdeu tempo. Assim que viu os soldados correndo na direção dele, se levantou de trás da pedra e atirou 3 vezes seguidas. 2 militares caíram no chão, um gemendo de dor, outro já sem se mexer. Os outros correram para se abrigar atrás de umas pedras menores, mas a posição deles era ruim, sem proteção suficiente. Do outro lado, Joca Ramiro fez a mesma coisa. 5 soldados correram na direção dele, mas apenas 3 conseguiram chegar vivos até um abrigo precário atrás de um mandacaru grande. Os outros ficaram estirados na areia, o sangue vermelho contrastando com a terra clara do sertão. Agora, o jogo tinha mudado. Os soldados que restaram dentro do trem não eram mais que 20, e os que tinham saído estavam em posição ruim, com pouca munição e nenhuma possibilidade de receber reforço. Virgulino sentiu que a vitória estava próxima. "Antônio!" gritou ele para o companheiro que estava ao seu lado. "Tu e o Marreado vão contornar por trás daqueles soldados que saíram do lado do Joca. Eu e o Canjica vamos fazer a mesma coisa do lado do Corisco. Vamos apertar esses cabra até eles se renderem." A manobra foi executada com perfeição. Enquanto Corisco e Joca continuavam atirando da frente, mantendo os soldados ocupados, Virgulino e seus homens se moveram pela caatinga para atacar pelas costas. Em 15 minutos, tinham conseguido cercar completamente os militares que tinham saído do trem. Capitão Honório, que estava dentro do vagão tentando organizar a resistência, percebeu que a situação tinha ficado insustentável. Seus homens lá fora estavam sendo massacrados, e os que ficaram com ele não tinham munição suficiente para aguentar muito mais tempo. "Sargento", disse ele para o homem gordo que estava ao seu lado, "acho que chegou a hora de conversar com esses cangaceiros." "O senhor vai se render, capitão? Não temos escolha. Se continuarmos brigando, vamos morrer todos aqui. Pelo menos se nos rendermos, talvez alguns consigam voltar para casa." Honório se levantou devagar e gritou pela janela quebrada do vagão. "Lampião, se é você que está aí fora, eu quero conversar." O tiroteio parou de repente e um silêncio pesado desceu sobre o local. Virgulino se levantou de trás da pedra onde estava escondido e caminhou até ficar bem na frente do trem, o rifle ainda na mão, mas apontado para baixo. "Eu tô aqui, capitão, pode falar. Quero propor um acordo. Nós nos rendemos e entregamos a carga, e vocês deixam meus homens partir em paz."
Virgulino ficou em silêncio por alguns segundos, fingindo que estava pensando na proposta. Na verdade, já sabia desde o começo que ia aceitar. Não tinha interesse em matar soldados sem necessidade, e a carga era o que realmente importava. Tá bem, capitão. Vocês saem do trem um por um, sem arma, e se juntam ali na sombra daquele juazeiro. Depois nós vamos conversar melhor sobre os termos da rendição. Em 5 minutos, todos os soldados que ainda estavam vivos tinham saído dos vagões e se reunido debaixo da árvore. Eram 32 homens ao todo, muitos deles feridos, todos com cara de quem tinha acabado de passar pelo pior susto da vida. Virgulino se aproximou do grupo, acompanhado por Corisco e Joca Ramiro. Os outros cangaceiros ficaram nas posições, mantendo os rifles apontados para os prisioneiros, mas sem hostilidade desnecessária. Capitão Honório, disse Virgulino, tirando o chapéu num gesto de respeito, o senhor brigou bem. Seus homens são corajosos, não posso negar. Obrigado, Lampião. E posso dizer que vocês também lutaram com honra. Podia ter sido muito pior para nós. Pois então vamos fazer assim. O senhor e seus homens vão ficar aqui até nós terminarmos de descarregar o trem. Depois, vou dar cavalo e água para todo mundo, e vocês podem voltar para casa. Só peço que não tentem nos seguir, porque aí a história vai ser diferente. O capitão concordou com a cabeça. Não tinha escolha mesmo, e ainda por cima, Lampião estava sendo mais generoso do que podia esperar. Muitos outros cangaceiros teriam matado todos os soldados só para não ter problema depois. Corisco, Joca, gritou Virgulino, chamando os companheiros. Vamos ver o que tem dentro desses vagão fechado. E mandem alguns homens cuidar dos feridos, que ninguém morre por falta de socorro enquanto eu tiver comando aqui. Os 3 vagões de carga estavam trancados com cadeado grosso, mas nada que uma bala de rifle não resolvesse. Quando as portas se abriram, os olhos dos cangaceiros brilharam que nem estrela no céu limpo. Ali dentro tinha arma suficiente para equipar um exército pequeno, munição para durar meses de guerra e mantimento para alimentar uma cidade inteira. Eita porra, murmurou Corisco, entrando no primeiro vagão. Aqui tem fuzil que nem capim no pasto. E olha só esses cartuchame, capitão. Deve ter mais de 1000 tiros só nessa caixa aqui. No segundo vagão tinha farinha, feijão, carne seca, rapadura, sal, açúcar, café e até algumas latas de goiabada que fizeram a boca dos cangaceiros encherem de água. No terceiro, mais armas e alguns barril de pólvora que iam dar muito jeito nas próximas batalhas. Virgulino sorriu, satisfeito com o resultado da operação. Aquela carga ia transformar seu bando na força militar mais poderosa do sertão nordestino. Mas ele também sabia que o poder carrega responsabilidade, e parte daquela riqueza tinha que ser dividida com o povo que sofria na Caatinga. «Antônio!» gritou ele, chamando o cangaceiro de pontaria certeira. «Separa metade dos mantimentos e carrega nos cavalos. Vamos distribuir nas vilas pobres que ficam pelo caminho. E as armas, capitão? As armas nós levamos todas. Vão fazer falta quando os coronel mandarem as volantes atrás de nós para vingar essa derrota». O trabalho de descarregar o trem demorou quase 2 horas. Os cangaceiros trabalharam como formiga operária, carregando caixa, barril e fardo para cima dos cavalos e das mulas que tinham trazido de reserva. Quando terminaram, cada animal estava carregado até não poder mais. E ainda sobrou carga para fazer uma segunda viagem. O sol já estava alto no céu quando Virgulino se despediu do capitão Honório e seu soldado. Como prometido, deu cavalo e água para todo mundo e ainda mandou um dos cangaceiros acompanhar os feridos até a cidade mais próxima, onde podiam receber tratamento médico. «Capitão», disse ele, apertando a mão do militar, «hoje nós fomos inimigo, mas eu respeito o senhor pela coragem que mostrou. Se um dia nos encontrarmos de novo, talvez seja em circunstâncias diferentes. Espero que sim, Lampião. E que Deus proteja vocês nessa vida perigosa que levam.
Com isso, os soldados montaram nos cavalos e partiram em direção à Estação das Pedras, deixando para trás o trem vazio e os trilhos quebrados que iam dar muito trabalho para consertar. Virgulino ficou olhando até eles desaparecerem na poeira do horizonte. Depois se virou para os companheiros com um sorriso largo no rosto. "Cabra", disse ele, batendo palma. "Hoje nós fizemos história. Esse assalto vai ser contado pelos cantadores de feira durante os próximos 50 anos. Os cangaceiros soltaram gritos de alegria e dispararam os rifles para o alto, comemorando a vitória mais importante que já tinham conquistado. 23 homens contra 50 soldados bem armados, e tinham saído vitoriosos sem perder um único companheiro. "Agora vamos embora daqui", gritou Virgulino, montando no seu cavalo Pampa, "antes que chegue reforço e a coisa fique feia para nosso lado." A comitiva se pôs em marcha, uma fila longa de homem e animal carregado seguindo pelas trilhas da Caatinga. Virgulino cavalgava na frente, orgulhoso como um general depois de ganhar uma batalha decisiva. Atrás dele vinham os companheiros, cantando toada de vaqueiro e contando piada para passar o tempo. A primeira parada foi numa vila pequena chamada Riacho da Onça, onde morava gente pobre que vivia de plantar milho e feijão na época da chuva e de criar bode magro o resto do ano. As casas eram de taipa coberta com telha de barro, as ruas de terra batida, e tinha uma igrejinha branca no meio da praça onde o padre vinha rezar missa uma vez por mês. Quando os cangaceiros chegaram na vila, o povo se escondeu dentro de casa, com medo de que fosse algum bando violento vindo fazer maldade. Mas Virgulino mandou o Corisco ir de casa em casa, explicando que eles tinham vindo em paz, trazendo presente para o pessoal. Em pouco tempo, a praça estava cheia de gente curiosa para ver os famosos cangaceiros de perto. Tinha mulher com criança no colo, velho de bengala, menino descalço correndo entre as pernas dos adultos. Todo mundo querendo saber se era verdade que Lampião tinha assaltado o trem da Volante. "Minha gente!" gritou Virgulino, subindo na escadaria da igreja para todo mundo poder escutar. "Hoje nós tomamos dos ricos uma carga que estava destinada a oprimir vocês. Parte dessa carga nós vamos deixar aqui, para que ninguém passe fome enquanto a seca não vai embora." O povo aplaudiu e gritou viva, e logo começou a distribuição dos mantimentos. Cada família recebeu um saco de farinha, outro de feijão, uns quilos de carne seca, rapadura e sal. Para as crianças, Virgulino deu as latas de goiabada que tinham encontrado no trem, fazendo os olhinhos brilharem de alegria. Uma véia banguela se aproximou dele, segurando um terço nas mãos trêmulas. "Meu filho", disse ela, "que Deus te abençoe por essa bondade. Faz 3 meses que nós estamos vivendo só de mandacaru cozido e água de barreiro." "A senhora não me deve agradecimento nenhum, vó", respondeu Virgulino, tirando o chapéu. "Quem deve agradecer sou eu, por vocês me darem a chance de fazer alguma coisa boa neste mundo de Deus." A cena se repetiu em mais 3 vilas pelo caminho. Em cada uma, os cangaceiros deixavam parte dos mantimentos roubados, sempre recebidos com festa e bênção do povo sofrido. Era assim que Virgulino gostava de fazer as coisas, dividindo com os pobres aquilo que tomava dos ricos, numa espécie de justiça sertaneja que os tribunais da capital nunca iam entender. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, pintando o céu de vermelho como sangue de boi, o bando chegou ao esconderijo que tinham preparado para guardar a carga. Era uma gruta natural, escavada na pedra de um serrote alto, escondida por trás de uma cortina de mandacaru e xique-xique que ninguém descobria se não soubesse exatamente onde procurar. Ali dentro, protegida da chuva e dos inimigos, ficava o arsenal mais completo que um cangaceiro já tinha conseguido juntar. Fuzil moderno, carabina Winchester, revólver importado, cartuchame suficiente para sustentar uma guerra, pólvora para fazer bomba, e ainda sobrava espaço para guardar os mantimentos que iam garantir a sobrevivência do bando pelos próximos meses. "Corisco",
disse Virgulino, enquanto os homens guardavam as armas nas prateleiras de pedra. Amanhã tu vai levar 5 homens e mais uma carga de mantimento para distribuir nas vilas que ficam do lado de Patos. Joca, tu faz a mesma coisa do lado de Cajazeiras. Eu quero que todo mundo no sertão saiba que esse assalto foi feito em nome dos pobres e oprimidos. E se aparecer volante no caminho, capitão? Perguntou Joca. Aí vocês mostram para eles o que é que se faz com essas armas novas que nós conseguimos. Mas só atirem se forem atacados primeiro. Não quero guerra desnecessária agora. Naquela noite, o acampamento dos cangaceiros foi uma festa só. Tinha carne assada no espeto, cachaça boa que tinham conseguido numa das vilas, sanfona tocando forró e muito verso de cantador contando a proeza do dia. Os homens dançaram, cantaram, riram e beberam até altas horas, comemorando a vitória mais importante de suas vidas. Virgulino ficou um pouco afastado do grupo, sentado numa pedra lisa, olhando as estrelas no céu limpo do sertão. Estava pensando no que tinha acontecido naquele dia, nas consequências que aquele assalto ia trazer, nos inimigos poderoso que tinha feito ao humilhar a volante do Coronel das Pedras. Sabia que dali para frente a perseguição ia ficar mais intensa, que iam mandar soldado de outros estados para caçar ele, que sua cabeça ia valer ainda mais dinheiro no mercado da violência sertaneja. Mas também sabia que tinha feito a coisa certa, que tinha usado o poder das armas para defender os fracos e humilhar os fortes. Corisco se aproximou, trazendo uma cuia de cachaça na mão. "Capitão", disse ele, sentando na pedra do lado, "o senhor não vai participar da festa? Tô participando daqui mesmo, Corisco. Às vezes é bom ficar um pouco sozinho para pensar nas coisas." "O senhor está preocupado com alguma coisa?" "Não preocupado, não. Só pensando no que vem pela frente. Depois do que nós fizemos hoje, o sertão inteiro vai saber quem é Lampião e o que ele é capaz de fazer. Isso traz responsabilidade, meu filho." Corisco bebeu um gole da cachaça e passou a cuia para o capitão. "Pois eu acho que o senhor pode ficar despreocupado. Com essas armas novas e a fama que nós fizemos hoje, não vai ter volante que chegue perto de nós." "Talvez tenha razão", murmurou Virgulino, bebendo também. "Mas o importante não é só isso. O importante é que hoje nós provamos que é possível enfrentar os poderosos e sair vitorioso. Que o povo pobre do sertão não precisa ficar sempre de cabeça baixa, apanhando calado." "É verdade, capitão. E o povo vai lembrar disso para sempre." Os 2 homens ficaram ali conversando até tarde, vendo as estrelas se moverem no céu e ouvindo o som distante da festa que continuava no acampamento. Era uma daquelas noites que ficam gravadas na memória para sempre, quando um homem sente que fez alguma coisa importante na vida, que deixou sua marca no mundo. No dia seguinte, quando o sol nasceu vermelho por trás do serrote, Virgulino acordou os companheiros e deu as últimas instruções antes de se separarem para distribuir o resto dos mantimentos. Cada grupo ia para uma direção diferente, espalhando pelo sertão a notícia do assalto ao trem e levando alimento para quem precisava. "Lembrem-se, cabra", disse ele, montado no cavalo pampa, "vocês não são só cangaceiro. Vocês são soldados do povo pobre, defensores dos fracos e oprimidos. Onde chegarem, mostrem que nós lutamos por justiça, não por maldade." Com isso, os grupos partiram em direções diferentes, deixando para trás o esconderijo da gruta e levando consigo a lembrança do dia mais glorioso de suas vidas. O assalto ao trem ia entrar para a história do sertão como um dos feitos mais ousados já realizados por cangaceiro, e o nome de Lampião ia crescer ainda mais na imaginação do povo nordestino. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo sertão inteiro como fogo em palhada seca. Cantador de feira compuseram versos sobre o ataque. Contador de história aumentaram os detalhes a cada vez que contavam. E o povo simples da Caatinga ganhou um novo motivo de orgulho e esperança.
Tinham visto que era possível enfrentar os poderosos e vencer, que um punhado de homem corajoso podia humilhar uma força militar bem equipada, que a justiça às vezes vinha não dos tribunais da capital, mas do cano de um rifle nas mãos certas. E assim, naquele alvorecer de mais um dia quente no sertão nordestino, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei dos cangaceiros, seguiu seu destino pelas trilhas da Caatinga, carregando nas alforjas as armas da vitória e no coração a certeza de que tinha feito sua parte na luta eterna entre os que mandam e os que obedecem, entre os que têm tudo e os que não têm nada.